Presa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o... E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os que leem japonês já sabiam disso. O Sr. Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo Obrigado. a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Exceto para Você as me enoja, vou matar moléculas. você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água. Faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. Essa conversa aí do observador, ela nasceu de alguns aspectos da mecânica quântica que são difíceis da gente associar com as coisas que a gente observa no mundo macroscópico. O mundo macroscópico é o mundo que a gente vê, né? Que a gente vê com os nossos olhos. Nossos olhos são limitados. A gente vê uma pedra, a gente vê uma mesa, né? A gente vê uns aos outros, né? Mas a gente não vê átomo, a gente não vê molécula, né? A gente não vê o núcleo, não vê elétron, né? A gente sabe que ele existe, né? Porque a gente faz experiências em laboratório e essas experiências baseadas na existência do elétron, do próton, etc., dão certo. Então, dão certo que os físicos e os engenheiros mais audaciosos usam essas teses para fazer as coisas que a gente está usando na nossa tecnologia, né? Eles não estão nem aí para os filósofos, eles vão lá no laboratório e criam um semicondutor e dali ele cria um chip, e do chip eles fazem um computador, enfim, né? Os práticos usam todas essas coisas das teorias da mecânica quântica para fazer coisas que mostram que elas são reais, né? Tanto assim que podem ser modificadas e utilizadas, né? Então, a história do observador, ela faz parte da mecânica quântica em que os estados quânticos só podem ser observados se você realmente interferir com eles, né? E quando você interfere com eles, você está, portanto, havendo uma simbiose, né? Entre o observador, que é a pessoa que está medindo, e a coisa que está sendo medida. Você não pode medir uma coisa ausente, você tem que interferir com ela. Nessa interferência, você modifica o estado. É o que o pessoal chamou colapso do estado, né? Então, quando você faz isso, na verdade, é um pulo entre a coisa quântica, que não está ao nosso alcance, e a coisa clássica, porque quando você mede, ela passa a ser clássica, que você, medindo, você transformou em uma coisa real para você, né? Porque mesmo que você... Claro que você vai ter que usar um monte de instrumento indireto, que vem pegar o efeito lá na ponta, mas... Você, por essa via indireta, você tem que chegar até algo, né, que no nosso nível que você possa perceber, medir, afetar um aparelho, observar, afetar alguma coisa aqui no macromundo. E a mistificação, e eu acho que isso que você tocou, talvez seja um dos problemas mais complicados do filme. Exatamente essa mistura de coisas que são verdadeiras, de uma parte de teoria que realmente é verdade e que acontece, com coisas que não são, ou principalmente... que é um instrumento que é um mecanismo muito comum em mistificações. Você pegar resultados que são verdadeiros em determinadas circunstâncias e extrair ele, tirar de contexto e aplicar noutras circunstâncias que não são de forma alguma autorizadas, na realidade, qualquer um diria que não é o caso, que não vai acontecer. Então, fazer essa passagem é que dá-se a ilusão. Então, parece que você tem um fundamento verdadeiro, mas você tira e coloca no macro, aí lá vai um monte de bola de basquete, um monte de universo paralelo, ela com o namorado num, sem namorado no outro, melhorzinha no outro. Então, as coisas começam a acontecer, coisa que jamais acontecerão.
E ele abre um precedente interessante. Primeiro, que eu acho que é uma questão curiosa, é essa necessidade de medir, né? Quer dizer, a ciência precisa medir. Quando ela não consegue medir, ela lida com uma dificuldade, né? E o elétron impõe uma certa dificuldade. Você não conseguir saber exatamente aonde essa partícula vai estar. Agora, eu acho que o curioso é que ele abre um precedente para dizer, será que ela não está num outro mundo onde tem outras pessoas se perguntando para onde que aquela partícula... Né? Simplesmente que eu não consigo prever onde ela está num campo de probabilidades finito, né? Limitado. Algumas interpretações da mecânica quântica dizem o seguinte, que cada resultado corresponde a um universo, né? São os tais universos paralelos. De maneiras que, se você tem um estado quântico que ainda não foi tocado, né? Que você então não sabe qual é o resultado. Quando você toca, faz a medida, ele dá um resultado. Mas poderia dar outro. Então, em outro universo, pode dar o outro resultado. Então, essa teoria diz que todos os universos existem, né? E todos, cada um deles, com um resultado da sua experiência, né? O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada. E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra, o site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. Eu ia aproveitar só um comentário que o Tarcísio fez antes, das extrapolações exageradas em cima dos resultados científicos, né? Então, pegando aí o exemplo que a gente estava falando aqui dos elétrons, é como se eu chegasse e dissesse assim, não, os elétrons, eles dão voltas em redor do núcleo. E a nossa vida dá voltas, dá voltas, dá voltas. E aí eu chegasse e dissesse assim, não, nossa vida dá voltas, dá voltas, dá voltas, porque os elétrons dão voltas em redor do núcleo, e achasse que tem alguma relação entre as voltas que o elétron dá e as voltas que a nossa vida dá, tá certo? Enfim, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então, esses fenômenos quânticos que a gente está falando, eles estão no nível microscópico da matéria, enfim. E, de modo algum, eles podem, vamos dizer assim, repercutir num nível macro e até psicológico, enfim, até místico que estava sendo colocado. Então, essas extrapolações, elas às vezes ficam até perniciosas, né? São até perigosas. E a gente tem que realmente ver qual foi a intenção eu concordo com o Tarcísio plenamente que isso é uma propaganda. É propaganda de quê? Né? A gente tem que até, vamos dizer assim, tentar captar qual é a intenção por trás disso aí. É uma propaganda provavelmente de um tipo de autoajuda, sei lá o quê. Enfim. Nesse tipo de filme, a própria ideia de religiosidade e espiritualidade, ela é subvertida porque é utilizada essa história da mecânica quântica para pregar a seguinte mensagem. Não é para pregar que você vai se adaptar ao mundo e vai ficar melhor. Não, é para dizer que com a sua consciência, com os seus pensamentos, você pode mudar o mundo. Ele apenas quer dar uma receita, de alguma forma, que parece ser espiritual, mas que eu estou agora mostrando que é o anti-espiritual, dar uma receita de como é que a gente pode mudar o mundo muito mais fácil do que ter que, né, ralar para fazer coisas complicadas e difíceis. Só com a sua ideia, com o seu pensamento, o mundo já vai se transformar em volta. Mas continua sendo profundamente a ideia materialístico-ocidental de que é o mundo que deve mudar para se adaptar a mim, não eu que devo mudar, né, para ficar de acordo, para ser bem no mundo, seja o mundo que for. Né, que esse é a ideia espiritual. Então, esse tipo de coisa aí, ele está realmente no limite entre o que é ciência e o que é pseudociência, como eu falei, né? Então, eu acho que se tiver alguma coisa que a gente pode tirar do filme, né, é que você deve continuar cada vez mais cético para esse tipo de coisa.